Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7, que nos diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O tema, irmãos, a manifestação do Espírito e sua utilidade. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título o propósito dos dons espirituais. A essa altura do estudo, já está bem claro para nós que tudo que acontece na obra de Deus, tudo que é feito na obra de Deus, toda manifestação espiritual, todos os ministérios, todos os serviços, tudo isso acontece para o bem da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus, ou seja, para o que for útil para o reino dos céus. De outra forma, não deveria acontecer e o Espírito Santo não permitirá que aconteça. O terceiro tópico da nossa lição, que traz por título edificar todo o corpo de Cristo, o segundo ponto desse terceiro tópico, os sábios edificadores do corpo de Cristo, o comentarista diz o seguinte: Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Isso hoje já é bem claro para nós, que a igreja de Cristo, os lavados, os comprados do mundo, aqueles que foram resgatados do mundo, tirados das trevas e trazidos para a luz da presença do Filho de Deus, esses são o edifício de Deus aqui na terra. É nesses que o Espírito Santo habita. É sobre este edifício, o edifício feito com vidas humanas, o edifício feito com almas lavadas e remidas no sangue de Jesus, é nesse edifício que o Espírito Santo habita. E é para este edifício que nós trabalhamos. Ainda seguindo no comentário, irmãos, os ministros, sábios arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Isso, irmãos, deveria trazer terror ao coração daqueles que servem a Deus, daqueles que fazem a obra de Deus. Não por medo de Deus, mas por temor ao nosso Deus. Porque nós não estamos trabalhando em uma obra qualquer. Nós não estamos trabalhando para um senhor qualquer. Nós estamos a serviço de Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus diante dos homens, para edificar o corpo de Cristo, para dar continuidade à obra que o nosso Senhor iniciou. Essa obra é para resgate, é para salvação das almas. Não dá para brincar com a obra de Deus. Não dá para fazê-la como se fosse nossa e que fosse para o nosso bel prazer e que fosse para o nosso uso. Nós temos que prestar conta do nosso trabalho. Nós temos a quem prestar conta do nosso trabalho. O mais importante para aqueles que fazem a obra de Deus, para aqueles que trabalham para o nosso Deus, é cada uma das vidas que está sobre a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas pessoas que Deus nos entregou para cuidar. Nós somos responsáveis por cada um dos nossos irmãos. Cada um de nós é responsável uns pelos outros. Por isso, irmãos, nós buscamos a necessidade dos outros. Por isso, nós servimos aos outros. Por isso, nós trabalhamos para que as outras vidas, a vida de nossos irmãos, sejam edificadas.
e assim a obra de Deus cresça. No terceiro ponto, os dispenseiros dos dons, o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 Pedro 4, os versículos 10 e 11. Então, irmãos, somos nós quem devemos cuidar uns dos outros. Toda obra de Deus acontece para que nós nos aproximemos de Deus. Deus usa cada um dos seus filhos, cada um dos seus servos, para sustentar, para alimentar os outros irmãos, os outros filhos, e assim toda a obra de Deus é edificada. E assim toda a obra de Deus é sustentada pelo nosso Senhor. Entendemos então, irmãos, que o verdadeiro propósito dos dons espirituais não é para que homens e mulheres se engrandeçam porque profetizam, porque falam línguas, porque pregam, porque ensinam a palavra de Deus e têm o conhecimento e têm a revelação da palavra de Deus, que é revelado a eles os segredos espirituais da parte de Deus, que Deus abre a sua dispensa, entrega a eles, e aí então eles vão se orgulhar por causa disso. Não é com esta finalidade, mas é para que alimentemos as vidas que estão à nossa volta. O dom que o Senhor despertou sobre a sua vida é para ser útil para a vida do seu irmão. Se hoje o Senhor te revela os mistérios espirituais, se hoje o Senhor fala com você, é para que outras vidas sejam edificadas. É para que a obra dele prospere e cresça. É para que o reino dele seja edificado sobre essa terra. O alicerce já foi posto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os trabalhadores que estão edificando sobre esse alicerce. E a obra que estamos fazendo é uma obra muito importante e é uma obra a qual nós não podemos abandonar. Nós somos os dispenseiros. Nós somos aqueles aos quais o Senhor usa para alimentar, para colocar alimento sobre a mesa. Essa responsabilidade é nossa. Nós nos alegramos por servir ao Senhor. E Deus é glorificado sobre a vida de cada um dos seus filhos. Meu irmão, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te encha de graça. Que o Senhor te encha com o seu Espírito de maneira tal que todas as vidas que estão ao seu alcance, que estão em volta de você, sejam plenamente abençoadas pelo poder de Deus que repousa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem em paz.